Milionário contrata uma mulher para ser sua secretária, mas quando a vê, sai depressa e começa a chorar, e o que ele faz com ela deixa todos aterrorizados. Marcelo Oliveira sempre foi um homem marcado pela determinação e pelo sucesso. Aos 42 anos, sua trajetória no mundo dos negócios era invejável. Tinha sido presidente de uma das maiores multinacionais do país, conhecido por sua inteligência, liderança e habilidades de negociação. No entanto, sua vida deu uma guinada inesperada após um terrível acidente de carro que o deixou gravemente ferido, fisicamente deformado e emocionalmente devastado. O Marcelo, que se ergueu dos escombros daquele acidente, não era o mesmo que um dia frequentava as colunas de negócios das grandes revistas. De um homem charmoso e confiante, ele se transformou em alguém cuja aparência lhe trouxe vergonha. Sua carreira foi por água abaixo, e junto com ela, o amor da mulher que jurara estar ao seu lado em qualquer circunstância. Camila, sua esposa na época, não hesitou em abandoná-lo quando percebeu que Marcelo nunca mais seria o mesmo. A vida de luxo, os eventos sociais, as viagens exóticas, tudo que ela valorizava desapareceu. E com isso, o afeto dela por ele. Sem emprego e sem apoio, Marcelo se viu sozinho, exceto por Clara, a empregada da casa. Clara era uma mulher humilde, sempre subestimada por Camila, que a tratava com frieza e desprezo. No entanto, quando tudo desmoronou, Clara ficou. Mesmo sem receber seu salário, mesmo sem promessas de dias melhores, Clara continuou cuidando de Marcelo com uma dedicação que ele jamais esqueceria. Os anos passaram, e o destino, de maneira surpreendente, começou a se redimir. Marcelo, ainda lutando para se recompor, recebeu uma herança inesperada de um parente distante, o que o tirou da ruína financeira. Com o dinheiro, ele reconstruiu sua vida, fez uma cirurgia plástica, recuperando sua aparência, ou melhor, superando a imagem do homem que um dia fora. Tornou-se um homem bonito, bem-sucedido e influente novamente, mas agora com uma perspectiva diferente sobre o que realmente importava. Agora, Marcelo era um dos empresários mais poderosos do país e estava prestes a começar uma nova fase em sua carreira como CEO de uma grande empresa. Seu coração, no entanto, estava em paz, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pelo fato de ter encontrado o verdadeiro amor ao lado de Clara. Ela, que um dia foi sua empregada, agora era sua esposa e parceira de vida. No entanto, algo inesperado estava para acontecer. Naquele dia ensolarado, Marcelo estava no seu escritório imponente, finalizando os detalhes da contratação de sua nova secretária. Ele não participou do processo seletivo pessoalmente, deixando que sua equipe cuidasse de tudo. A única coisa que sabia era que a nova funcionária era altamente qualificada, com uma vasta experiência e recomendada por alguns dos melhores do ramo. Tudo parecia perfeito, até o momento em que ela entrou pela porta. Quando a nova secretária entrou na sala de Marcelo, ele levantou os olhos do computador e, no mesmo instante, o mundo ao seu redor pareceu parar. Seu coração disparou, seu corpo congelou e a realidade o atingiu como um golpe brutal. A mulher parada à sua frente, elegantemente vestida e com um sorriso profissional nos lábios, era Camila. Sim, a Camila. A mulher que havia destruído seu coração anos atrás. A mulher que o abandonou sem olhar para trás, no momento em que ele mais precisou. Ela não parecia reconhecê-lo. Estava ali, como se ele fosse um completo estranho, apenas mais um chefe, mais um homem em uma longa lista de clientes e superiores que ela provavelmente servira nos últimos anos. Marcelo sentiu uma onda de emoções atravessar seu corpo. Raiva, tristeza, desespero. Todas as memórias de sua humilhação e sofrimento vieram à tona. Ele não conseguia respirar direito. Sentia o peito apertado, como se o ar ao redor estivesse denso demais para ser inalado. Em um gesto abrupto, ele se levantou da cadeira, evitando olhar diretamente para ela, e saiu da sala às pressas. Camila o observou sair com uma expressão de confusão, mas não ousou perguntar nada. Afinal, era seu primeiro dia. E o último que queria era fazer algo que pudesse prejudicar seu novo emprego. Marcelo, por outro lado, mal conseguia controlar o turbilhão de emoções que o envolvia. Ele correu até o banheiro,
Trancou-se em uma das cabines e deixou que as lágrimas caíssem livremente. Era como se o passado tivesse voltado para assombrá-lo, trazendo consigo toda a dor e o abandono que ele jurou nunca mais sentir. Ele ficou ali, imóvel, as mãos trêmulas segurando as laterais da pia, tentando entender o que estava acontecendo. O que Camila estava fazendo ali? Como ela havia aparecido em sua vida novamente, justo quando ele acreditava ter superado tudo o que ela o fez passar? Mas a pergunta mais dolorosa de todas era: o que ele faria agora? Marcelo sabia que precisava enfrentá-la, mas a simples ideia de confrontar o passado o paralisava. Ele havia reconstruído sua vida, encontrado o verdadeiro amor ao lado de Clara. Mas agora a mulher que o destruiu estava de volta, e ela não tinha ideia de quem ele era. Esse reencontro não seria apenas uma casualidade do destino. Ele tinha uma escolha a fazer: mostrar a Camila o homem que ele havia se tornado, ou deixar o passado enterrado, permitindo que ela seguisse com sua vida, sem nunca descobrir a verdade. Mas Marcelo também sabia de uma coisa: o destino raramente oferecia uma segunda chance sem um preço a ser pago. E para ele, essa chance poderia significar a oportunidade de finalmente expor quem realmente estava no controle. Marcelo demorou longos minutos para conseguir se recompor. As lembranças daquele tempo sombrio voltavam à sua mente como um filme que ele preferia esquecer. Ainda trêmulo, enxugou o rosto, encarando seu reflexo no espelho. O homem que ele via agora era irreconhecível em comparação àquele que Camila abandonara. Ele não era mais o homem frágil e quebrado de antes. Seu corpo estava em plena forma, sua aparência impecável, resultado de cirurgias que o devolveram à sua antiga beleza, talvez até mais imponente. Mas dentro dele, uma ferida ainda ardia. Camila. A mulher que ele havia amado profundamente, com quem ele sonhara construir uma vida. Ela o abandonou no momento mais vulnerável, quando ele estava fisicamente destruído e emocionalmente devastado. E agora, ali estava ela, sua nova secretária, sem nem ao menos reconhecê-lo. O que o destino queria ao colocar os dois frente a frente novamente? Marcelo se lembrou de Clara. Ela sempre estava ao seu lado, mesmo quando ele não tinha mais um centavo no bolso. Quando os amigos se afastaram e quando Camila desapareceu, Clara ficou. Ele jamais se esqueceria das noites em que acordava assustado, revivendo o acidente, e Clara estava lá, segurando sua mão. Ele estava sem emprego, sem expectativas, mas Clara não o deixou, mesmo quando ele não podia mais pagar seu salário. Ela cuidava dele, não apenas como uma empregada, mas como alguém que via o verdadeiro Marcelo por trás das cicatrizes. E foi durante esse período sombrio que algo inesperado floresceu entre eles. Com o tempo, Marcelo percebeu que o amor estava ali, nos pequenos gestos de Clara. Ele se apaixonou pela mulher que o amava pelo que ele era, não pelo que possuía. Quando a herança veio, ele não pensou duas vezes. Usou o dinheiro para reconstruir sua vida, sim, mas, acima de tudo, para dar a Clara a vida que ela merecia. Casaram-se em uma cerimônia simples, longe dos holofotes, e ela agora era sua parceira em tudo. Ironicamente, quem um dia fora tratada como nada mais do que uma empregada por Camila, agora era a patroa. Respirando fundo, Marcelo voltou ao escritório. Ele sabia que teria que lidar com aquela situação. Camila ainda estava lá, sentada com uma postura impecável e com o mesmo ar confiante que ele lembrava. Seus cabelos, agora mais curtos e com alguns fios grisalhos, eram os mesmos que ele tantas vezes acariciou no passado. Mas, ao olhar para ela agora, tudo o que sentia era um vazio profundo, misturado a uma leve satisfação amarga. Ela realmente não o reconhecia. "Desculpe pela demora", disse ele, controlando a voz para não demonstrar a tempestade interior que o consumia. "Vamos começar." Camila sorriu de forma profissional, pegando uma caneta e um bloco de notas. Marcelo a observou por um instante, enquanto ela se preparava para ouvir as instruções. Era bizarro vê-la tão à vontade, tão alheia ao fato de que o homem à sua frente já havia sido seu marido. Um marido que ela abandonou sem sequer olhar para trás. "Antes de começarmos, quero perguntar algo." A voz de Marcelo soou calma, mas com um toque enigmático. Ele queria testar os limites da memória dela.
Você sente que já nos vimos antes? Camila franziu ligeiramente a testa, parecendo surpresa pela pergunta. Não, senhor. Acho que não. Ela riu educadamente, meio sem graça. Por que pergunta? Marcelo deu um sorriso contido, voltando sua atenção para alguns papéis à sua frente, fingindo desinteresse. Apenas curiosidade. A reação dela foi o suficiente para confirmar o que ele já sabia. Ela não fazia ideia de quem ele era. Mas isso não era motivo para alívio. Pelo contrário, aquilo alimentava algo dentro dele. Um desejo de mostrar a ela o erro monumental que cometera. Os dias seguintes foram intensos. Marcelo assistia a cada movimento de Camila com uma frieza que ele não sabia que possuía. Ela se portava com profissionalismo, cumpria suas funções de maneira impecável e, aos poucos, começou a ganhar a confiança de seus colegas de trabalho. Ele, por outro lado, lutava contra a vontade crescente de revelar sua verdadeira identidade, de confrontá-la, de forçá-la a encarar o que havia feito. Mas algo o segurava. Talvez fosse a própria Clara, sua luz, que lhe ensinou o valor do perdão e da paciência. Clara sabia que Camila estava trabalhando ali, mas nunca demonstrou ciúme ou ressentimento. A única coisa que ela dizia a Marcelo todas as noites era: a verdade sempre encontra seu caminho. E então o inevitável aconteceu. Era uma tarde calma no escritório, e Marcelo estava em uma reunião com alguns investidores. Clara, que agora administrava grande parte da empresa ao lado dele, também estava presente. Durante a reunião, Camila entrou discretamente com alguns documentos, e ao ver Clara ali, ao lado de Marcelo, seu olhar mudou por um breve instante. Ela reconheceu Clara, mas não como a esposa do homem com quem estava lidando. Reconheceu-a como a empregada que ela um dia menosprezou e humilhou. Camila parecia confusa, como se sua mente tentasse processar o que estava acontecendo. No entanto, manteve a postura e saiu da sala rapidamente, sem fazer perguntas. Quando a reunião terminou, Marcelo sentiu que era hora de acabar com o teatro. Ele sabia que Camila tinha reconhecido Clara, e agora era o momento de colocar todas as cartas na mesa. Ele chamou Camila para sua sala. Eu queria conversar com você sobre algo importante. Começou Marcelo, a voz firme, mas com uma tensão visível no ar. Camila entrou na sala, ainda sem entender completamente o que estava por vir. Marcelo a observou por um momento antes de falar novamente. Há algo que você precisa saber. Algo que você deveria ter percebido há muito tempo. Camila ficou em silêncio, os olhos fixos nele, enquanto a verdade lentamente começava a emergir, como uma sombra do passado prestes a envolvê-la completamente. O silêncio naquela sala era quase palpável. Camila, sem perceber o que estava por vir, esperava que Marcelo dissesse o que precisava. Ela estava longe de imaginar que a maior revelação de sua vida estava prestes a acontecer. Marcelo, por sua vez, respirou fundo, tentando manter o controle de suas emoções. Durante dias, ele havia ensaiado aquele momento na mente, mas nada poderia prepará-lo para a sensação de ter, finalmente, a oportunidade de confrontar a mulher que o abandonou. Ele se levantou lentamente de sua cadeira, caminhando até a enorme janela de vidro que dava uma visão panorâmica da cidade. O sol começava a se pôr, e a luz dourada iluminava o ambiente com um brilho suave, mas para ele, o clima era de tensão. Marcelo então quebrou o silêncio, sua voz profunda, carregada de emoções contidas por anos. Camila, há algo sobre mim que você não sabe. Algo que você deveria ter reconhecido desde o primeiro momento em que pisou neste escritório. Camila franziu o senho, intrigada. Não estava acostumada a ser tratada de maneira tão pessoal no trabalho. A tensão entre os dois era clara, mas ela ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Em sua mente, Marcelo era apenas um empresário muito bem-sucedido, alguém que recentemente havia se tornado uma figura de destaque no mundo dos negócios. Não entendo, senhor, disse ela, tentando parecer profissional, apesar de sentir um calafrio percorrer sua espinha. O que quer dizer com isso? Marcelo se virou lentamente, encarando-a diretamente nos olhos. E então, sem rodeios, ele deixou as palavras saírem. Palavras que ecoariam no ar, mudando para sempre o curso daquela conversa. Eu sou Marcelo, seu ex-marido. O impacto daquelas palavras foi devastador.
Camila sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Seu rosto empalideceu instantaneamente e seu coração disparou. Ela deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe físico. Por um breve momento, o mundo ao redor dela pareceu girar. Era como se o ar tivesse ficado rarefeito, dificultando a respiração. Ela tentou processar o que acabara de ouvir, mas as palavras não faziam sentido na sua mente. Não, não pode ser, sussurrou ela, quase sem fôlego, sua voz trêmula. Isso é impossível. Marcelo observava cada expressão dela, cada tentativa de negação, e em seu peito, uma mistura de dor e uma satisfação amarga tomavam conta. Por tanto tempo ele havia sonhado com aquele momento. Ele sabia que ela nunca o reconheceria, não apenas pela mudança física, mas porque, na verdade, ela nunca realmente conheceu quem ele era. Sim, Camila. Eu sou o homem que você deixou para trás. O homem que você abandonou quando ele mais precisava de você. Marcelo deu um passo em direção a ela, seu olhar firme, mas carregado de mágoa. Lembra-se de quando me deixou no hospital, logo depois do acidente? Lembra-se de como disse que não poderia mais viver ao lado de alguém que não poderia te oferecer o luxo e o status que você tanto desejava? Cada palavra atingia Camila como uma facada. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ela estava em choque. Na sua mente, Marcelo, seu ex-marido, havia desaparecido da sua vida como uma lembrança distante. Depois do acidente, ela o apagou de sua história, seguiu em frente e nunca mais pensou nele. Ela o deixou em um momento de fraqueza, quando ele estava deformado e arruinado. E agora, esse homem poderoso, à sua frente, era a mesma pessoa? Mas como? Camila balbuciou, ainda tentando encontrar sentido naquilo tudo. Você não é mais o mesmo. Eu mudei, Camila, disse Marcelo, interrompendo-a. Fiz cirurgias, reconstruí minha vida, mas mais importante, encontrei alguém que realmente me valorizava. Alguém que esteve ao meu lado quando você não estava. As lágrimas começaram a encher os olhos de Camila. O peso de suas escolhas do passado começava a esmagá-la. Ela se lembrou do estado em que Marcelo estava após o acidente, de como ele se transformou em um homem fisicamente irreconhecível. E ela, tão acostumada ao brilho e ao glamour, não suportou. Naquele momento, ela decidiu que não poderia carregar aquele fardo. Ela preferiu fugir, preferiu reconstruir sua vida sem ele. Eu não sabia que... Camila tentou se justificar, mas as palavras pareciam vazias, fúteis diante do que estava acontecendo. Marcelo então deu um passo atrás e chamou alguém do lado de fora. A porta da sala se abriu e Clara entrou. Ela estava elegante, segura de si, com um sorriso suave no rosto. Seus olhos brilharam ao ver Marcelo, e ela imediatamente sentiu o peso do momento. Camila a encarou com um misto de confusão e horror. Era Clara, a antiga empregada. A mulher que ela tantas vezes tratou com desprezo, como se fosse invisível. Esta é Clara, minha esposa, disse Marcelo, sua voz firme, mas sem rancor. A mulher que me ajudou a me reerguer quando você me deixou. A mulher que ficou ao meu lado, mesmo quando eu não tinha mais nada a oferecer. Camila estava em estado de choque. Ela olhou para Clara, depois para Marcelo, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. As lágrimas finalmente escorreram de seu rosto. Ela havia perdido tudo, e agora, a verdade era tão dolorosa quanto ela jamais poderia imaginar. Clara, sempre com a mesma serenidade, observava a cena, sem um traço de vingança ou ressentimento. Ela sabia o quanto aquele momento significava para Marcelo, mas também sabia que, acima de tudo, a história deles não era sobre revanche. Era sobre amor verdadeiro, sobre lealdade, e sobre como a vida tem suas formas de corrigir os erros do passado. Camila, por outro lado, percebeu, tarde demais, que o mundo que ela havia abandonado estava agora muito além de seu alcance. O silêncio que dominava a sala era ensurdecedor. Camila, ainda incrédula, tentou organizar os pensamentos, mas sua mente estava um turbilhão de emoções. As palavras de Marcelo ecoavam em sua cabeça. Esta é Clara, minha esposa. A mesma Clara que,
Anos atrás, ela ignorava, menosprezava e até maltratava. Naquele momento, a ironia da vida desmoronava como uma avalanche, esmagando qualquer resquício de orgulho que ela ainda pudesse ter. Marcelo permanecia imóvel, com os braços cruzados, observando cada nuance de emoção que transpassava pelo rosto de sua ex-esposa. Ele não esperava um pedido de desculpas ou uma súbita redenção. Ele conhecia bem o tipo de pessoa que Camila era. Na verdade, o confronto já não era mais sobre ela, mas sobre a paz que ele finalmente havia encontrado ao lado de Clara. Clara, por outro lado, manteve-se ao lado de Marcelo, silenciosa. Seu olhar não carregava nenhum resquício de vingança ou satisfação cruel. Ela sempre foi diferente de Camila. Enquanto a ex-esposa de Marcelo era obcecada por poder e status, Clara possuía uma humildade inabalável, que só foi fortalecida pelos anos em que trabalhou para o casal. Sua fidelidade a Marcelo, mesmo nos momentos mais sombrios, foi o que os uniu de uma maneira que ele jamais imaginara. Camila, sentindo o peso insuportável de sua derrota, tentou recompor-se. Ela enxugou as lágrimas rapidamente, tentando encontrar a voz que parecia lhe faltar. Marcelo, eu não sabia que era você. Sua voz saiu trêmula, vacilante, enquanto ela encarava o rosto transformado do ex-marido, agora tão irreconhecível. Eu nunca imaginei que... Tudo isso... Marcelo deu um leve sorriso, mas não de alegria. Era o sorriso de alguém que já havia superado a dor que aquela mulher causara, e agora estava em paz. Não se trata mais de você, Camila, disse ele, sua voz firme, mas sem rancor. Há anos, você fez uma escolha. Você me deixou para morrer quando eu estava em meu pior momento. Mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ele então olhou para Clara, e seu olhar suavizou, demonstrando o amor genuíno que agora preenchia sua vida. Porque, através da sua ausência, encontrei a verdadeira lealdade. Encontrei alguém que realmente estava comigo, não pelo que eu tinha, mas pelo que eu era. Camila sentiu seu coração apertar com aquelas palavras. Cada frase era como uma punhalada em seu peito. Ela sabia que tinha cometido um erro ao abandonar Marcelo, mas jamais imaginou que ele daria a volta por cima de uma maneira tão grandiosa. E pior ainda, que ele encontraria o amor ao lado de alguém que ela sempre subestimou. Eu sei que cometi erros, disse Camila, lutando para encontrar uma forma de amenizar a culpa que a sufocava. Mas não esperava. Não imaginava que você passaria por tudo isso. Marcelo balançou a cabeça, mais uma vez deixando claro que aquelas justificativas não importavam mais para ele. O que importa agora, Camila, é que a vida seguiu. Eu segui. Você está aqui hoje, como minha secretária, e, ironicamente, trabalhando para a mulher que você tratava como inferior. A vida tem suas formas de ajustar as contas, não é? Camila sentiu uma pontada de humilhação atravessar sua alma. Nunca, em seus piores pesadelos, ela imaginou que a empregada que desprezava um dia estaria casada com Marcelo, e muito menos que ela mesma acabaria trabalhando para eles. O destino, impiedoso, lhe apresentava uma lição que ela jamais esqueceria. Clara, que até então havia se mantido em silêncio, finalmente deu um passo à frente. Sua presença, apesar de calma, tinha uma força que intimidava Camila. Camila, não estamos aqui para humilhá-la, disse Clara com sua voz suave, mas firme. Eu sei o que você fez no passado. Sei como você me tratou, e como tratou Marcelo quando ele mais precisava de você. Mas a verdade é que a sua ausência nos uniu. E agora, eu não guardo ressentimento. O que você fez nos deu a chance de encontrar algo verdadeiro, e por isso, te agradeço. Camila encarou Clara com olhos arregalados, surpresa pela falta de rancor nas palavras da mulher que ela tanto subestimou. Clara não era como ela. Clara tinha uma grandeza de espírito que Camila jamais compreenderia. Eu não sei o que dizer, gaguejou Camila completamente desnorteada. Como você pode me perdoar depois de tudo? Clara sorriu levemente com a mesma serenidade que sempre a acompanhava. O perdão, Camila, é algo que fazemos por nós mesmos. Não é sobre você, é sobre mim e Marcelo, sobre a vida que construímos, e não queremos viver presos ao passado. O que importa é o que temos agora, o que encontramos juntos.
Camila sentiu-se esmagada pelo peso de suas próprias escolhas. Tudo o que ela buscou na vida, o luxo, o prestígio, o status, agora parecia vazio e insignificante diante do que Clara e Marcelo possuíam. O verdadeiro amor, a verdadeira lealdade, era algo que ela nunca compreendeu até aquele momento. Marcelo, percebendo o estado de Camila, não disse mais nada. Ele sabia que as palavras haviam cumprido seu papel. Não havia mais o que explicar. Camila agora carregava a responsabilidade de suas próprias escolhas, e ele não tinha mais nada a provar. Você pode ir agora, Camila, disse Marcelo calmamente. Seu tempo aqui acabou. Camila, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, não protestou. Ela sabia que tudo estava perdido. Em silêncio, pegou suas coisas e saiu da sala, sentindo o peso de uma derrota pessoal que ela jamais poderia reverter. Quando a porta se fechou, Marcelo e Clara ficaram em silêncio por alguns momentos. Marcelo finalmente soltou um suspiro profundo, sentindo como se uma carga enorme tivesse sido tirada de seus ombros. Acho que finalmente fechamos esse capítulo, disse Marcelo, olhando para Clara com um olhar amoroso e sereno. Clara sorriu e entrelaçou suas mãos com as dele. Sim, e agora podemos seguir em frente, completamente em paz. Camila saiu da sala como se o peso de todos os anos de suas escolhas erradas estivesse sobre seus ombros. A porta atrás dela se fechou com um estalo suave, mas para ela parecia um estrondo. Cada passo que dava pelos corredores amplos da empresa que um dia sonhara comandar ao lado de Marcelo, agora era um lembrete cruel de que tudo que havia almejado, lutado e sacrificado tinha escapado de suas mãos. Sua vida, que outrora parecia brilhante e cheia de promessas, agora era uma sombra do que ela havia planejado. Naquele momento, o olhar de Marcelo e Clara, unidos de maneira tão sólida, ecoava em sua mente. Eles eram o que ela nunca pôde ser. Unidos não pelo dinheiro, pela aparência ou pelo status, mas pelo tipo de lealdade e amor que ela nunca compreendeu. O choque de ver Clara, agora transformada de empregada em esposa, era um golpe profundo. Era como se o destino tivesse rido de suas escolhas, devolvendo-lhe o que ela mais temia, a humilhação. Ela saiu do edifício com a mente atordoada, tentando ignorar o olhar de algumas pessoas que a reconheceram. Aqueles que um dia a bajularam, hoje não eram mais do que observadores silenciosos da queda de alguém que já esteve no topo. A ironia era amarga. Todos os seus esforços, toda a sua manipulação para manter a aparência de uma vida perfeita, tudo aquilo se desmoronou de uma vez só. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, a mente de Camila vagava até aquele momento decisivo em sua vida, anos atrás, quando tomou a decisão de abandonar Marcelo. Após o acidente, ele não era mais o homem confiante e poderoso que ela conhecia. O Marcelo de antes, forte e imponente, foi substituído por alguém vulnerável, cheio de cicatrizes e impotente diante do futuro incerto. Ela não conseguia suportar a ideia de ficar ao lado dele naquela condição. Foi fácil partir, deixá-lo para trás, acreditando que seguiria em frente e que encontraria outro homem que pudesse lhe dar tudo o que ela queria. Ela nunca soube da luta silenciosa que Marcelo enfrentou após sua partida. Não soube dos dias de dor, quando ele se sentia traído não só pelo destino, mas também por ela, que prometera estar ao seu lado, na saúde e na doença. Não soube das inúmeras vezes em que Clara cuidou dele, mesmo sem receber um centavo, e da forma como essa presença constante e silenciosa de Clara lentamente conquistou o coração de Marcelo. Quando Camila deixou o casamento, acreditou que estava se libertando de um fardo, mas na verdade estava abrindo espaço para algo muito maior do que ela poderia compreender. O tempo passou e, para sua surpresa, ela não encontrou o que esperava. Nenhum outro homem conseguiu preencher o vazio que o dinheiro e o status não conseguiam mais esconder. Ela sentia falta do poder, do controle. Mas, mais do que isso, sentia falta de ser desejada e admirada. Algo que agora parecia inalcançável. Chegou ao seu pequeno apartamento, um contraste gritante com a mansão onde outrora viveu. A realidade de sua vida atual era um reflexo sombrio de suas escolhas. Em meio ao silêncio de seu espaço modesto, ela se jogou no sofá, deixando o peso do dia finalmente desmoronar sobre ela.
As lágrimas que tentou conter por tanto tempo começaram a cair descontroladamente. Ela sabia que o destino tinha sido implacável, mas também sabia que a culpa era inteiramente dela. Enquanto isso, na empresa, Marcelo e Clara também estavam processando o momento intenso que acabara de acontecer. Eles sabiam que, de certa forma, aquele encontro com Camila era inevitável. Mas, ao mesmo tempo, também serviu como um fechamento necessário. Marcelo olhou para sua esposa, sua companheira de vida, e sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. A presença de Clara em sua vida havia transformado completamente sua visão de amor e lealdade. Acho que foi bom ela ter vindo hoje, disse Clara suavemente. Agora não há mais fantasmas do passado entre nós. Marcelo concordou, segurando a mão de Clara com firmeza. Sim, você tem razão. Ela não faz mais parte de quem somos agora. Eles haviam construído algo novo, algo genuíno, que nenhuma aparência superficial poderia destruir. O passado com Camila, embora doloroso, agora não passava de uma lembrança distante. O presente, ao lado de Clara, era o verdadeiro tesouro que Marcelo jamais trocaria por nada no mundo. O dia seguinte trouxe um ar de renovação. Clara, como sempre, preparou o café da manhã, enquanto Marcelo revisava alguns papéis no escritório de casa. Ele agora era um homem poderoso novamente, mas com uma perspectiva completamente diferente. O dinheiro e o sucesso, que antes eram seu principal foco, agora pareciam triviais em comparação com a verdadeira felicidade que encontrara. Clara entrou na sala com uma xícara de café, observando Marcelo com carinho. Ele levantou os olhos para ela e sorriu, e naquele simples gesto havia uma compreensão mútua, uma conexão que não precisava de palavras. O que você está pensando? Perguntou Clara, sentando-se ao lado dele. Marcelo suspirou, colocando os papéis de lado. Só estava refletindo sobre como a vida nos trouxe até aqui. Se alguém me dissesse anos atrás que eu acabaria casado com você e vivendo uma vida completamente diferente, eu não teria acreditado. Clara sorriu, com aquele brilho nos olhos que Marcelo tanto amava. A vida tem seus próprios planos, e às vezes, o que parece ser o pior momento de nossas vidas, acaba nos levando ao que realmente importa. Marcelo assentiu. Ele sabia, mais do que nunca, que Clara estava certa. A dor, as dificuldades, o abandono de Camila, tudo isso tinha sido necessário para que ele encontrasse o que realmente importava. E agora, ao lado de Clara, ele finalmente tinha tudo. Os dias seguintes à revelação de Marcelo passaram em um misto de tranquilidade e reflexão para ele e Clara. No entanto, para Camila, aqueles dias foram como um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. A imagem de Clara ao lado de Marcelo, a expressão de surpresa e dor quando ele finalmente revelou sua identidade, ainda a assombrava. No fundo, ela sabia que sua vida havia se transformado em um vazio por causa de suas próprias escolhas. Contudo, aceitar a extensão de suas ações e o fato de que o homem que ela havia desprezado havia renascido em um lugar que ela jamais imaginaria, a destruía por dentro. Ela não conseguia dormir. As noites eram longas, e a escuridão que a envolvia parecia ser o reflexo de sua alma. Ela tentava justificar suas ações para si mesma, repetindo mentalmente que estava fazendo o que era melhor para ela, para preservar seu estilo de vida. Mas, no fundo, uma voz incessante murmurava que tudo isso não passava de desculpas. O que ela havia perdido era muito mais do que status e poder. Ela perdeu o único homem que realmente a amou. E agora, ele era de outra. Enquanto Camila se afundava em seus próprios pensamentos, Marcelo e Clara seguiam com suas vidas. No entanto, mesmo com a nova vida que haviam construído juntos, Marcelo sentia que ainda havia um último passo a ser dado. Algo precisava ser resolvido de vez. Algo que o fizesse finalmente seguir em frente sem qualquer resquício do passado. Certa manhã, enquanto Clara estava no jardim cuidando das flores, Marcelo saiu do escritório e a observou em silêncio por alguns instantes. Ela havia trazido uma paz que ele nunca pensou ser possível sentir novamente. Aproximou-se devagar, e ao ouvir seus passos, Clara se virou, sorrindo calorosamente. "O que houve?" perguntou ela, sempre atenta ao estado emocional de Marcelo. "Estava pensando em algo. Algo que preciso fazer", ele disse com um ar sério, mas sereno.
Clara enxugou as mãos sujas de terra no avental e se aproximou dele. E o que seria? Perguntou, seu tom gentil, mas curioso. Preciso encontrar Camila. A resposta foi direta, e Clara, embora surpresa, não reagiu imediatamente. Marcelo continuou antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa. Sei que ela não faz mais parte de nossas vidas, mas sinto que preciso fechar esse ciclo. Não por ela, mas por mim. Para que eu possa seguir em frente completamente. Clara olhou para o marido com compreensão. Ela sabia que o passado de Marcelo, especialmente o que envolvia Camila, era complexo e cheio de dor. E ela confiava nele. Sabia que ele não estava buscando um reencontro por sentimentos passados, mas sim para resolver algo dentro de si. Eu entendo, Marcelo. Ela segurou sua mão, dando-lhe um sorriso de apoio. Faça o que precisar para encontrar sua paz. Eu estarei aqui quando você voltar. A gratidão transpareceu nos olhos de Marcelo. Ele sabia o quanto era abençoado por ter Clara em sua vida. Não havia necessidade de palavras. Ele a beijou suavemente na testa, deixando claro que seu amor por ela era imensurável. Horas mais tarde, Marcelo se dirigiu ao pequeno apartamento de Camila. Ele hesitou por um momento ao chegar à porta, sentindo a tensão se acumular. Este era o momento que ele vinha adiando em seu coração. Bateu a porta com firmeza e em poucos segundos ela foi aberta. Camila estava visivelmente surpresa ao vê-lo ali, seu olhar perdido, como se ainda estivesse lidando com o choque da revelação anterior. Ela abriu a porta um pouco mais e se afastou para deixá-lo entrar, sem dizer uma palavra. Marcelo entrou com passos firmes, mas seu coração estava acelerado. Por mais que ele estivesse determinado a encerrar esse capítulo, não poderia negar a intensidade de estar de volta à presença daquela que, em um passado distante, significou tanto. Eles sentaram em lados opostos da pequena sala. O silêncio entre eles pesado e cheio de palavras não ditas. Camila finalmente quebrou o silêncio, sua voz trêmula. Eu não esperava que viesse aqui. Marcelo a olhou por um momento antes de responder. Nem eu, para ser honesto, mas percebi que precisava vir. Precisava dizer algumas coisas antes de seguir em frente de verdade. Camila abaixou os olhos, as mãos entrelaçadas no colo, sem saber o que esperar. Durante muito tempo, eu pensei que meu acidente foi o pior momento da minha vida. Achei que havia perdido tudo. Meu trabalho, minha confiança e você. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas depois de tudo, percebi que aquele acidente foi o começo de algo muito maior do que eu poderia imaginar. Perder você foi doloroso, sim, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque isso me deu espaço para encontrar o que realmente importa. Camila mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Ela sabia que ele estava certo. Tudo o que ela fez, todas as escolhas que tomara, a levaram a esse momento, onde as consequências eram inescapáveis. Eu não vim aqui para te culpar ou buscar vingança, continuou Marcelo, a voz suave, mas firme. Vim porque precisava te dizer isso. Estou em paz agora. Minha vida com Clara é tudo o que eu poderia querer. E eu espero, de verdade, que um dia você também possa encontrar essa paz. O silêncio se seguiu àquelas palavras, pesado, mas também libertador. Camila finalmente levantou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito, Marcelo. De verdade. Nunca imaginei que... Sua voz falhou, e ela balançou a cabeça. Nunca imaginei que você se tornaria o homem que é hoje. E eu nunca imaginei que seria capaz de perdoar. Respondeu Marcelo com um leve sorriso. Mas aqui estamos. Ele se levantou pronto para ir. Camila o observou, sentindo como se aquele fosse o adeus definitivo ao homem que ela uma vez conheceu. Ela não o seguiria mais, não o alcançaria mais. Ele havia transcendido o passado, e agora ela era apenas uma sombra em sua vida. Adeus, Camila. Com essas últimas palavras, Marcelo saiu, deixando o passado para trás de uma vez por todas. Após o adeus de Marcelo, a porta do apartamento de Camila se fechou com um estalo suave, mas o impacto emocional foi ensurdecedor. Ela ficou parada no meio da sala, encarando o vazio à sua frente, enquanto as palavras de Marcelo ecoavam em sua mente. Cada frase parecia pesar mais do que a anterior.
e ela sentia o peso esmagador de suas escolhas passadas. Pela primeira vez em anos, Camila percebeu a extensão do que havia perdido, e que esse vazio não era simplesmente sobre perder um homem rico ou uma vida de luxo. Era muito mais profundo. Ela havia perdido o respeito de alguém que, um dia, a amou verdadeiramente, e agora não havia retorno. Ela se jogou no sofá, as mãos tremendo enquanto tentava conter as lágrimas que insistiam em cair. Mas era inútil. As lembranças do passado voltaram à tona com força total. Recordava-se de como, nos primeiros meses após o acidente de Marcelo, ela havia se sentido presa a um homem que não podia mais oferecer o mesmo status que antes. Cada dia ao lado dele, cada esforço que ele fazia para se recuperar, parecia a ela um fardo insuportável. Na época, tudo o que ela queria era escapar daquele ambiente, daquela vida que para Camila era insuportavelmente medíocre. E ela escapou. Abandonou Marcelo quando ele mais precisava. E agora, vendo-o renascido, mais forte e mais bem-sucedido do que nunca, Camila compreendia o erro catastrófico que cometera. Seus pensamentos voltaram para Clara, a mulher que ela sempre desdenhou, que ela maltratou sem remorso, apenas por considerá-la inferior. Era essa mulher quem Marcelo havia escolhido. Não apenas escolhido, ele a amava de verdade. Isso doía mais do que tudo. O fato de que a empregada que ela desprezou, a mulher que ela acreditava ser insignificante, havia se tornado a esposa de Marcelo e agora era a patroa. Era um golpe quase insuportável para seu orgulho. Camila lembrou-se de todas as vezes que tratou Clara com frieza, como alguém que não merecia respeito. E agora, ironicamente, era Clara quem estava ao lado de Marcelo, aproveitando a vida que ela havia jogado fora. Ela se levantou do sofá, andando em círculos pelo apartamento pequeno e mal decorado. As paredes pareciam fechar-se ao redor dela, sufocando-a. O contraste entre a vida luxuosa que ela tinha antes e a vida simples que levava agora era gritante. Mas a maior dor não era a perda de riqueza material. A maior dor era saber que ela estava sozinha e que havia causado sua própria ruína. Camila olhou-se no espelho, e o reflexo que viu a fez estremecer. Seus olhos estavam inchados, o rosto pálido, e as linhas de expressão que antes ela tentava esconder com maquiagem, agora pareciam mais profundas. Por um momento, ela não reconheceu a mulher no espelho. "O que eu me tornei?" perguntou-se, em um sussurro doloroso. Enquanto Camila se afogava em suas reflexões, Marcelo e Clara desfrutavam de um novo capítulo de suas vidas. O confronto com Camila foi a última peça do quebra-cabeça para Marcelo, que finalmente se sentia livre para seguir em frente sem qualquer amarra ao passado. Ele não esperava sentir compaixão por Camila, mas foi exatamente isso que aconteceu. Vê-la naquele estado de fragilidade, perdida em sua própria vida, apenas reforçou o quanto ele havia mudado, e o quanto Clara era o pilar que ele sempre precisou. Naquela noite, Marcelo e Clara se sentaram juntos na varanda de sua casa. O céu estava claro, com estrelas pontilhando a escuridão. O silêncio entre eles era confortável, quase como uma conversa silenciosa, onde não precisavam de palavras para expressar o quanto eram gratos por estarem juntos. "Você está bem?" perguntou Clara, rompendo o silêncio com suavidade, seu olhar fixo no horizonte. Marcelo sorriu levemente, apertando a mão dela. Pela primeira vez em muito tempo. "Sim, eu estou." Ele suspirou aliviado. Falar com Camila foi mais libertador do que eu imaginava. Não porque eu precisava dela para seguir em frente, mas porque percebi que tudo o que aconteceu nos trouxe até aqui, e eu não trocaria isso por nada. Clara sorriu, inclinando a cabeça no ombro de Marcelo. Eles ficaram assim, em silêncio, por mais alguns minutos, apenas aproveitando a companhia um do outro. No entanto, o destino, com sua ironia cruel, não estava completamente satisfeito. Enquanto Clara e Marcelo desfrutavam de sua tranquilidade recém-descoberta, Camila, em seu desespero, tomava uma decisão impulsiva. A angústia de sua perda, combinada com o arrependimento profundo de suas ações, a levou a um estado de desespero que ela não conseguia controlar. Camila decidiu que não podia mais viver naquela miséria emocional.
Ela precisava confrontar Marcelo mais uma vez. Precisava que ele entendesse o quanto ela havia mudado, o quanto ela estava arrependida. E talvez, só talvez, ele pudesse perdoá-la. No dia seguinte, sem pensar nas consequências, Camila se dirigiu à mansão de Marcelo. Ela sabia que seria uma afronta, que Clara estaria lá, mas nada mais importava. Tudo o que ela queria era uma segunda chance, mesmo que no fundo soubesse que era impossível. Quando a campainha tocou, Clara foi quem abriu a porta. Ao ver Camila parada na entrada, seu coração acelerou. Camila, por sua vez, não conseguia esconder o nervosismo. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, sua postura tensa. Eu preciso falar com Marcelo, disse Camila, sua voz quase um sussurro. Clara hesitou por um momento, mas sabia que aquela situação precisava ser resolvida de uma vez por todas. Ela deu um passo para o lado, permitindo que Camila entrasse. Clara sabia que não havia mais espaço para insegurança. Marcelo já havia escolhido seu caminho, e esse caminho era com ela. Marcelo, ao ver Camila entrando na sala, suspirou profundamente, já sabendo o que estava por vir. Ele sentiu que esse seria o encerramento definitivo do que restava de seu passado com Camila. Mas, mesmo assim, ele se preparou mentalmente para o que viria a seguir. Camila se aproximou de Marcelo, seus olhos implorando por uma chance de redenção. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Camila encarou Marcelo com olhos suplicantes, e o silêncio que pairava na sala era sufocante. Ela hesitava, tentando encontrar as palavras certas. Afinal, como explicar anos de decisões erradas e decepções com uma simples conversa? Mas no fundo, ela sabia que o tempo estava se esgotando. Aquela era sua última chance. Marcelo, começou ela, a voz embargada pela emoção. Eu não sei como pedir perdão. Não há desculpas para o que fiz. Eu te abandonei quando você mais precisava de mim. Eu não fui a mulher que você merecia. Mas... Ela fez uma pausa tentando controlar o choro. Eu estava perdida. Eu era egoísta, cega pela vaidade, pelo dinheiro. E agora, vejo como eu joguei fora tudo o que importava. Marcelo, sentado no sofá, a observava em silêncio. Seu rosto não demonstrava raiva, apenas uma calma contida. Ele já não era o homem cheio de rancor que um dia desejara vingança. O tempo e o amor de Clara o haviam transformado profundamente. Camila, ele começou com a voz firme. Eu sei que você está arrependida. Eu vejo isso nos seus olhos. Mas o perdão que você procura, ele não está em mim. Está dentro de você. Camila sentiu seu coração apertar com aquelas palavras. Ela sabia que Marcelo tinha razão. O perdão que tanto almejava, a paz que buscava, só poderia ser alcançado se ela fosse capaz de se perdoar. Eu não sei como fazer isso. Ela murmurou mais para si mesma do que para ele. Clara, que estava parada a uma distância respeitosa, observando a cena com uma postura serena, finalmente deu um passo à frente. Ela sabia que o que estava para acontecer precisava do toque final. Uma resolução que não apenas liberaria Marcelo do peso de seu passado, mas também, de alguma forma, ajudaria Camila a encontrar um caminho de volta à humanidade que ela parecia ter perdido. Camila, disse Clara com um tom suave, mas firme. Quando você me maltratava, eu nunca entendi o porquê. Eu me perguntava o que eu havia feito para merecer aquele tipo de tratamento. E eu não guardei rancor de você, porque sabia que, no fundo, você estava lutando com seus próprios demônios. Camila levantou os olhos, surpresa com a gentileza inesperada de Clara. Ela esperava desprezo, talvez até uma resposta de superioridade. Mas o que encontrou foi uma mulher de caráter inabalável, alguém que havia sofrido nas mãos dela, e ainda assim, havia escolhido o caminho do perdão. Você não me deve desculpas, Camila, continuou Clara com um sorriso triste, porque o que aconteceu entre nós foi uma consequência das escolhas que fizemos. Eu escolhi ficar ao lado de Marcelo quando ele mais precisava, e você escolheu seguir outro caminho. Nós duas fizemos escolhas difíceis, mas agora é hora de seguir em frente. Camila sentiu as lágrimas brotarem novamente, mas dessa vez não eram apenas de arrependimento. Eram lágrimas de libertação. Pela primeira vez, ela se permitiu aceitar o fato de que sua vida não precisava ser definida por seus erros passados. E de alguma forma,
As palavras de Clara trouxeram uma paz inesperada. Marcelo se levantou do sofá e caminhou até onde as duas mulheres estavam. Ele olhou para Camila, uma última vez, com compaixão em seus olhos. Eu não te desejo mal, Camila, disse ele em tom suave. Todos nós cometemos erros. O importante é o que fazemos depois de percebermos esses erros. Você ainda tem tempo para encontrar seu caminho, mas isso não será ao meu lado. Minha vida agora é com Clara, e nada vai mudar isso. Camila assentiu, sem conseguir falar. Ela sabia que aquele era o fim. Um fim doloroso, mas necessário. Ela olhou para Clara, tentando encontrar algo para dizer, mas tudo o que conseguiu foi um aceno de cabeça agradecido. Agradecida por não ter sido destruída por seu próprio passado, e talvez por um último ato de bondade que ela não merecia. Ela se virou para ir embora, e conforme dava seus últimos passos em direção à porta, uma sensação de alívio começou a preencher o vazio que por tanto tempo havia dominado seu coração. Camila ainda não sabia o que o futuro reservava para ela, mas pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que poderia encontrar um caminho de redenção. Assim que a porta se fechou atrás dela, Clara e Marcelo ficaram em silêncio. Eles sabiam que o passado finalmente havia sido enterrado. Não havia mais fantasmas assombrando seu presente. E agora eles podiam verdadeiramente começar uma nova vida juntos, sem arrependimentos. Marcelo virou-se para Clara, e por um momento seus olhos se encontraram em uma troca silenciosa de amor e gratidão. Ele a puxou para um abraço, e no calor daquele momento, souberam que, juntos, eram inquebráveis. Mas o destino sempre reserva suas últimas surpresas. Enquanto Camila caminhava pelas ruas vazias naquela noite, sua mente fervilhando com tudo o que havia acontecido, ela sentiu uma mistura de alívio e melancolia. O que ela não sabia, no entanto, era que essa não seria a última vez que seus caminhos cruzariam com o de Marcelo e Clara. Dias se passaram desde o encontro devastador entre Camila, Marcelo e Clara. A vida do casal seguia como uma corrente tranquila após uma tempestade. Eles continuavam a reconstruir o que parecia ser uma existência finalmente livre das sombras do passado, enquanto Camila desaparecia no turbilhão de suas próprias reflexões. No entanto, o destino, sempre imprevisível, reservava uma última reviravolta. Certa manhã, enquanto Clara preparava o café da manhã na espaçosa cozinha de sua mansão, Marcelo entrou com um semblante pensativo. Ele havia recebido uma notícia que o deixara inquieto, algo inesperado que o fez questionar o curso pacífico em que suas vidas haviam se estabelecido. Clara, sempre perceptiva, logo notou o ar diferente que o marido exalava. "O que houve?" perguntou ela, gentilmente, enquanto colocava as xícaras sobre a mesa. Marcelo hesitou por um momento antes de responder. Ele sabia que o que estava prestes a dizer traria uma certa turbulência para o seu relacionamento com Clara. No entanto, era algo que não podia mais ser ignorado. "Eu recebi uma carta", disse ele com a voz baixa, quase arrastada. "De Camila." Clara parou de mexer no café e ficou em silêncio. O nome de Camila já não trazia o desconforto de antes, mas saber que ela havia retornado ao contato a deixou alerta. Marcelo entregou a carta a ela e Clara a leu rapidamente. As palavras escritas pareciam refletir um novo lado de Camila. Um lado de alguém que estava verdadeiramente arrependido, mas também determinado a corrigir algo que ainda estava por ser resolvido. Camila havia pedido para vê-los novamente, mas não para se desculpar. Não para tentar reviver o passado de forma desesperada. Dessa vez, o motivo era outro. Algo que ela nunca havia revelado a Marcelo. Algo que poderia mudar a maneira como eles enxergavam tudo o que havia acontecido até ali. "O que você acha disso?" perguntou Marcelo, observando atentamente a reação de Clara. Clara refletiu por um momento antes de responder. Ela havia sido a mulher que, sem dúvidas, conquistou o coração de Marcelo após os traumas do passado. Mas Clara era, acima de tudo, uma mulher forte e generosa. Ela sabia que não podia manter o marido preso a sombras não resolvidas. "Se você acha que precisa encontrá-la, então vá", respondeu Clara com uma serenidade impressionante. "Mas quero que saiba que o que quer que ela tenha a dizer, nada vai mudar o que temos." Marcelo assentiu,
sentindo o peso do apoio de Clara, mas também a incerteza do que o aguardava. A visita de Camila, ao que parecia, não seria meramente emocional. Algo mais profundo, mais sombrio, estava prestes a ser revelado. No dia seguinte, Marcelo foi ao encontro de Camila em um café discreto da cidade. Quando ele chegou, a viu sentada em uma mesa no fundo, com os olhos baixos e uma aparência que refletia uma mistura de nervosismo e determinação. Ao vê-lo, ela se levantou dando um tímido aceno. "Marcelo, obrigada por ter vindo", disse ela, assim que ele se sentou à sua frente. "Camila, eu pensei que tínhamos dito tudo o que precisava ser dito." Marcelo começou sem hostilidade, mas com uma curiosidade cautelosa. Ela respirou fundo, e seus olhos se encheram de uma angústia que não era só emocional, mas física. Era como se o peso do que estava prestes a contar estivesse a corroendo por dentro. "Há algo que eu nunca te disse, Marcelo", começou ela, lutando para manter a compostura. "Algo que eu escondi de você porque na época eu achei que era o certo a fazer. Mas eu não posso mais viver com isso." Marcelo franziu a testa, seu coração começando a bater mais rápido. O que poderia ser tão sério que ela havia guardado por tanto tempo? "Quando eu te deixei", continuou Camila, a voz trêmula, "eu estava grávida." Aquelas palavras atingiram Marcelo como um soco no estômago. Ele sentiu o mundo girar ao seu redor. Grávida? Como ele poderia não ter sabido disso? Por que ela havia escondido algo tão importante? O quê? Ele mal conseguia formar uma frase. Camila engoliu em seco e prosseguiu. "Eu descobri logo depois que você sofreu o acidente. Naquela época tudo parecia tão caótico. Eu estava desesperada, assustada, e cometi o erro de não te contar. Eu não sabia o que fazer, e depois que te abandonei, pensei que era melhor assim. Achei que você nunca me perdoaria se soubesse." O choque dominava Marcelo. Ele tentava processar as palavras dela, mas era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. "E o que aconteceu com o bebê?" ele perguntou, a voz embargada. Camila abaixou a cabeça, suas mãos tremendo. "Ele nasceu, Marcelo. Eu cuidei dele, mas eu não consegui fazer isso sozinha. E depois..." Ela respirou fundo. "Depois, eu o entreguei para a adoção. Eu achava que estava fazendo o melhor, mas nunca deixei de pensar nele, nem por um único dia." A revelação trouxe uma onda de sentimentos avassaladores. Marcelo mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele tinha um filho que nunca conheceu, que havia sido separado dele por decisões que estavam fora de seu controle. Camila olhou para ele com lágrimas nos olhos, esperando sua reação. "Eu não espero que você me perdoe por isso", ela disse soluçando. "Mas eu precisava te contar. Você tem o direito de saber." Marcelo sentiu o chão sumir sob seus pés. A vida que ele havia reconstruído com Clara, a paz que finalmente havia encontrado, agora se entrelaçava com uma história que ele jamais poderia ter imaginado. Marcelo ficou em silêncio por um momento, tentando processar a avalanche de emoções que havia acabado de ser desencadeada. Seu coração estava pesado com a revelação de Camila, e ele lutava para encontrar as palavras certas. Como poderia reconciliar o presente com o passado inesperado e doloroso que agora havia surgido? "Camila", ele finalmente falou, com uma voz que estava em partes quebrada e em partes firme. "Eu não sei o que dizer. Eu nunca imaginei que havia um filho em meio a tudo isso. Mas o que é importante agora é o que fazemos com essa informação." Camila ergueu os olhos esperançosa, mas ainda repleta de arrependimento. "Marcelo, eu não espero que você volte para mim", ela disse com um tom de sinceridade. "Eu apenas queria que você soubesse a verdade. E se houver alguma chance de que você possa encontrar nosso filho, eu ficaria aliviada de saber que ele tem alguém que se importa com ele." Marcelo sentiu uma mistura de sentimentos conflitantes: raiva, tristeza e um novo senso de responsabilidade. Mas acima de tudo, havia uma determinação crescente. Ele precisava encontrar seu filho, mesmo que isso significasse enfrentar o passado novamente. "Eu vou encontrar nosso filho", Marcelo disse com convicção. "Eu não posso prometer que será fácil, ou que tudo será resolvido de imediato, mas eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para encontrá-lo e dar a ele o futuro que ele merece."
Camila acenou com a cabeça, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Ela parecia aliviada por ter finalmente compartilhado seu segredo, mas também estava carregando o peso de suas ações passadas. Obrigada, Marcelo. Suas palavras eram quase um sussurro. Marcelo se levantou e um silêncio solene tomou conta da mesa. Ele sabia que o encontro com Camila tinha sido apenas o começo de um longo caminho à frente. A verdade estava finalmente revelada, mas o caminho a percorrer ainda estava repleto de incertezas e desafios. Ao retornar para casa, Marcelo compartilhou a notícia com Clara. Ela ouviu atentamente, seu rosto expressando uma mistura de preocupação e apoio. Clara havia se tornado a pedra angular de sua vida, e agora, mais do que nunca, sua força seria crucial. Eu sabia que havia algo mais, disse Clara, após ouvir a história completa. E eu também sei que não importa o que aconteça, nós enfrentaremos isso juntos. Seu filho, ele é parte de você, e parte de nós agora. Não estamos sozinhos nessa jornada. Com o apoio inabalável de Clara, Marcelo começou sua busca pelo filho. Utilizando todos os recursos disponíveis e com a ajuda de investigadores privados, ele mergulhou na missão com uma dedicação que só o amor paternal poderia inspirar. A busca foi longa e árdua, mas sua determinação não vacilou. Finalmente, após semanas de investigação e trabalho árduo, Marcelo encontrou o que procurava. Seu filho, agora um jovem adulto, vivia em uma cidade distante. O encontro foi carregado de emoções intensas. Marcelo e seu filho, que se chamava Lucas, passaram horas conversando e tentando entender o tempo perdido. Lucas estava atônito com a revelação. Ele sempre soubera que havia algo de diferente em sua vida, mas nunca imaginara a verdadeira razão por trás de sua adoção. O encontro foi um misto de emoções para ambos, a dor pela perda do tempo, mas também uma nova esperança para o futuro. Com o tempo, Marcelo e Lucas conseguiram construir uma relação, uma nova conexão que se baseava na verdade e na compreensão. Marcelo, Clara e Lucas formaram uma nova família. Clara, que se tornou uma figura materna para Lucas, ajudou a unir os laços de uma maneira que nenhum de nós poderia ter previsto. O passado doloroso de Marcelo havia finalmente encontrado alguma forma de resolução. O que começou como um capítulo sombrio e cheio de arrependimentos, se transformou em uma nova página repleta de possibilidades e esperança. Camila, por outro lado, seguiu seu próprio caminho. Ela continuou sua vida, agora com uma consciência mais tranquila por ter revelado a verdade, mas sempre com a sensação de que o que poderia ter sido foi deixado para trás. Assim, a história de Marcelo, Clara e Lucas se tornou uma história de redenção e de novos começos. O que havia sido perdido no passado foi, de alguma forma, encontrado no presente. E o amor que havia unido Marcelo e Clara agora se expandia para incluir o filho que, embora tenha surgido das sombras, trouxe com ele a luz de um novo começo. E assim, a vida continuava, com o tempo preenchendo os espaços deixados pelas feridas, transformando o passado em uma base sólida para um futuro mais brilhante.